sobre essas questões. Então, o inspetor de solda nível 2, geralmente ele se especializa em uma norma. Vou fabricar uma estrutura metálica. Ele vai lá, se qualifica na norma WSD 1.1. E aí ele, lá na norma, tem todas as informações como construir aquela estrutura metálica. Ele vai retirar aquelas informações da norma, vai adaptar ela naquela obra, naquele equipamento, vai elaborar um procedimento de soldagem, vai dar na mão do nível 1 para o nível 1 ir lá e aplicar o documento, que é chamado EPS, Especificação de Procedimento de Soldagem. Esse documento é o documento da obra, é o documento que contém todas as informações, todas as variáveis de soldagem, tudo que o soldador tem que fazer, né? Seguir ali corrente, amperagem, valor de tensão, vazão do gás, velocidade do arame, todas essas variáveis de soldagem, ele vai seguir o procedimento para que a solda realmente ela dê certo e ele fique amparado pela norma, e se caso alguma coisa dê errado, ele não, seguimos a norma, qualificamos os procedimentos, fizemos todos os testes, está tudo certo. Alguma coisa saiu fora do controle, né? Porque acidente, coisas ruins também podem acontecer, né? Igual aconteceu na época do metrô de São Paulo, o cara estava provando junta, enfiando o enxerto, né? Pegando bacalhau junto com o eletrodo, aumentando a produtividade ali, ganhando, recebendo por bloco, depois caiu tudo. O inspetor de solda viu aquilo, não assinou, o engenheiro civil ficava assinando, depois o cara respondeu criminalmente, né? Os repórteres foram lá na casa de praia do inspetor, lá, o metrô caiu lá e ele falou, não, eu não liberei aquilo lá, não, foi o diretor, foi o engenheiro. Toda vez que o engenheiro liberava, ele ia tirar a cópia do documento. Depois ele mostrou lá, e realmente era o engenheiro que estava liberando, né, a estrutura de qualquer jeito, só para poder ganhar mais. E aí ele conseguiu se respaldar judicialmente. Então, geralmente o inspetor de solda, hoje a galera que sai do curso de inspetor de solda nível 1, ele já pode ganhar um salário de 3 a 6 mil reais, dependendo da empresa. O inspetor de solda nível 2, né, é necessário você ter um pouco de experiência como nível 1, ter o inglês técnico ali para você interpretar as normas e se qualificar em uma ou mais normas. Eu quero fazer uma tubulação, AP 104. Eu quero aprender a trabalhar com qualificação de procedimento de soldagem e soldadores. É a ASME 9, estruturas metálicas, a WSD 1.1. Então você escolhe uma norma para você se qualificar, você faz a prova, você se especializa ali. Hoje, o salário de um inspetor de solda nível 2 está entre 20 a 30 mil. E ele só fica lá no escritório, elaborando o procedimento. E, Júlia, são apenas... Juliana, né? Juliana, são apenas 40 horas de complementação. Quem já é inspetor de solda nível 1 faz o nível 2, é só 40 horas. 40 horas de qualificação de complementação, já faz o curso, já consegue se qualificar, né? Aí é bom que tenha experiência e tudo mais. Beleza? Inclusive, pessoal, esse workshop, ele foi tema de uma palestra do curso de pós-graduação aqui da UF de Volta Redonda. O pessoal fazendo pós, engenharia de soldagem, projetos mecânicos, mestrado, doutorado, e precisando de um direcionamento, uma orientação. E aí, o que eu posso fazer com todo esse conhecimento? E agora? Tem gente que acaba se tornando aí obeso intelectualmente, né? O cara, ele tem muito conhecimento, mas ele não sabe onde aplicar. Agora, o mínimo que você tem, você aplica, né? Você aprende e você aplica, você aprende e você aplica. Você vira um executor, aí você consegue ter resultado. Agora, só ficar absorvendo um monte de informação, você se torna um obeso intelectual e você não consegue fazer nada. E você fica travado, tá? Muita informação, ataca a ansiedade, você acaba ficando travado e você não consegue fazer nada. Então, você tem que escolher um caminho. E aí, a galera lá do curso lá de pós-graduação da UF, o pessoal me perguntando, o pessoal com mestrado, né, doutorado, perguntando, Bruno, qual o problema que eu posso resolver na indústria? O cara fazendo mestrado e doutorado, porém ele não sabia aonde aplicar o conhecimento dele. Eu falei, cara, você pode se tornar um consultor, você pode fazer isso, você pode abrir uma empresa, você pode dar treinamento, você pode fazer isso, comecei a dar um monte de ideia pro cara, o cara ficou doido. Porque a faculdade, ela entulha um monte de informação, um monte de conhecimento na sua cabeça, mas não ensina você como usar aquela informação para você ganhar dinheiro. E isso você vai ter que aprender, sabe com quem? Skin the game. Quem conhece esse termo aí hoje? Do inglês. Skin the game. Fala aí, Anderson. É você aprender com quem fez. É você, a pessoa que é o cara que teve o resultado, o cara que chegou aonde você quer chegar. Então, hoje, você quer ver se realmente uma pessoa tem autoridade? Você observa o skin the game dela. Vem cá, você fez o que você está falando para mim fazer? Fiz. Beleza, então você é um cara que você tem prática, que você aplicou o conhecimento. Hoje, né, eu consegui chegar, né, em resultados que, né, poucos profissionais na área da indústria conseguem chegar. O cara trabalhar, empreender, dar aula, se desenvolver, dar consultoria e compartilhar o conhecimento.
Hoje os meus alunos estão chegando em lugares mais altos, os meus instrutores e a galera da equipe aí que trabalha comigo. O pessoal está tendo um resultado excelente. Por quê? Está aplicando conhecimento na prática. E aí, esse conhecimento na prática, você pode também se especializar, é claro. Existe hoje o nível mais alto de qualificação na área da soldagem, que seria o engineering, né? O engenheiro de soldagem, né? Engineering Welding, que é você fazer uma prova do IIW, que é o Instituto Internacional de Soldagem, e você ser reconhecido como engenheiro de soldagem internacional, que é o nível 3. É o nível mais alto de qualificação de um profissional na área da soldagem, tá? Inclusive, é esse caminho que eu estou trilhando. Na verdade, pessoal, esse workshop aqui, todo esse mapa mental aqui, esse ergonograma aqui, isso aqui é a minha vida. Então, eu estou passando para vocês, na verdade, eu criei o workshop modelando a minha vida, aquilo que eu faço, e tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu já fiz ou ainda vou fazer, né? Eu estou querendo chegar lá. Ano que vem eu formo, já quero fazer uma pós-engenharia de soldagem, já tenho bolsa para mestrado, quero continuar com a minha carreira acadêmica também, sempre observando o lado executor, o lado operacional. Senão eu vou virar um teórico, nada contra, tá? Os professores universitários aí, os pesquisadores, os teóricos de plantão. Só que cada um tem um chamado. Você viu um professor universitário, ele dá uma aula incrível na sala de aula, só que ele pode ser que ele nunca vivenciou aquilo ali, tá tudo certo, o trabalho dele é aquilo ali. O contrário também é real. Tem profissionais que trabalhou no trecho, mas o cara ele nunca se especializou, ele nunca fez um curso, ele nunca, né, quis elevar o nível de conhecimento técnico. Então vocês podem, para você se tornar um engenheiro de soldagem nível 3, pelo Instituto Internacional de Soldagem, IIW, ser reconhecido como engenheiro de soldagem europeu, European Welding Engineering, que é o EWE. É necessário seguir um processo rigoroso de educação, treinamento e certificação. Aqui está as etapas detalhadas, está na apostila de vocês. Para você ser engenheiro de soldagem, primeiro você tem que ser engenheiro, depois tem que fazer uma pós. Bruno, qual curso de engenharia que eu faço? Pode ser engenharia civil, mecânica, metalúrgica, de materiais, ou engenharia elétrica, em qualquer área. Ou engenharia de produção também, pode ser. Só que você tem que ter uma pós. Aí faz uma pós em engenharia de soldagem e pede a prova do IIW. A prova ela é toda em inglês, tá? Então, logo, é necessário o inglês. Para nível 2, a partir daqui, o inglês ele já vai impactar diretamente na sua profissão, tá? Anderson depois pode falar um pouco sobre isso. Porque, né, uma das... Eu vejo assim, tá? Vamos dizer assim, do sucesso do profissional para ter uma carreira internacional, cara, é o inglês. E assim, o Anderson pode falar comigo, pode falar sobre isso muito melhor do que eu, que ele é um inspetor hoje que tem uma carreira internacional, o cara saca fera no inglês, né? E realmente essa parte aí eu tô precisando melhorar um pouquinho. Mas a partir daquilo ali, a partir do nível 2, o inglês ele já vai influenciar diretamente. Vocês fizeram o curso de nível 2 lá, não foi? De inspeção lá também, pela INB? Então, a partir do nível 2, cara, é extremamente importante ali você ter o inglês. Já começa a complicar. Oi? Sim. E nível 2 e o N3. Entendeu? Então, assim, hoje, cara, se vocês como profissional, soldador, aprender um novo idioma, vocês vão trabalhar em lugares, cara, que vocês não vão acreditar, vocês vão receber salários, vocês nunca vão receber isso aqui no Brasil, né? Mas tem que destravar essa habilidade, né? Fazer aí o inglês. E aí, professor universitário, né? Inclusive o professor Mauro, ele que me convidou para dar essa palestra lá na UF, ele já trabalhou inclusive na CSN. O cara já foi profissional de chão de fábrica, né? Ele é engenheiro e fez os cursos lá fez o concurso para ser professor. Hoje um professor de uma federal aí, qualquer professor universitário, ele está aí um salário entre 9 a 15 mil reais. Professor, tá? Mas aí você vai fazer o concurso. Oi? Matrícula. Por matrícula. Mas nesse caso aí, no caso dele, o professor Mauro lá é contrato 40 horas de exclusividade, só pode, paralelo a isso, só pesquisa. Você não pode trabalhar em outra coisa, não pode fazer. É meio que amarrado, porque é o nível de dedicação que você precisa ter para você, né, conseguir dar as aulas e tudo mais. Então, mas é um caminho, né?
Inclusive, a gente está com um projeto para montar um laboratório de soldagem na UF. Tá? Eu fui chamado lá, a gente vai concorrer lá, enfim, tem uns projetos lá que a gente precisa fazer. Aqui na Dom Bosco também, a gente foi convidado lá, eu fui padrinho lá, patrocinador do Projeto Baja, o pessoal lá de curso de engenharia fizeram lá o kart lá, eles correram lá, ganharam premiação, a gente soldou lá, qualificamos corpo de prova, bem legal. Então, professor universitário, para quem tem esse chamado, né, para você trabalhar dando aula, né, trabalhar na sala de aula, incentivando os alunos a fazer pesquisa e tudo mais, é um caminho interessante, né? Mas aí você precisa ter a graduação. E para você fazer o doutorado, o que é um doutorado? É o profissional que se especializa e ele consegue comprovar e mostrar uma tese, algo novo, né? Por exemplo, lá no Parque Nacional de Itatiaia, o pessoal faz muito doutorado lá em biologia. Por quê? Eles descobrem espécies de plantas e animais que nunca foi visto na Terra, nunca foi observado. Inclusive lá tem no Hotel dos Pássaros, lá tem um observatório lá, de uns passos lá, e tem muitos animais raros, tá? Tem uma espécie lá, várias espécies de animais, sapo, pássaros, que foram descobertos aqui no Parque Nacional de Itatiaia. Quando você descobre algo, quando você defende uma tese, você mostra com uma banca ali de especialista que você descobriu algo novo, que você teve uma visão diferenciada de uma determinada coisa, você consegue provar aquilo ali através de uma tese e é aceito pela banca, você se forma doutor. Aí doutorado, né, é um nível bem elevado aí de estudo. Você tem que estudar aí pelo menos uns 4 anos e já tem que ter pós e já tem que ter mestrado, tá? Não, com pós você já pode fazer o doutorado direto. Só que o doutorado é para quem realmente quer trabalhar nessa parte de estudo, de pesquisa, né? Enfim, para você se desenvolver nessa área, realmente você precisa de uma dedicação acadêmica, né? E esse aqui é o último nível. Isso aqui, inclusive, eu perguntei para uma cientista. Perguntei para ela como é que faz para se tornar, receber o título de PhD ou cientista. Você tem que ter graduação, pós-mestrado, doutorado, e o seu artigo ele tem que ser publicado numa revista. E aí você recebe, pela banca, o título de cientista. Tá? E você realmente mostra algo novo, né? Vou dar um exemplo aí de cientista. No livro Soldagem Técnicas Conexas, o Dr. Ivan Guerra Machado, né, é um entusiasta na soldagem, um engenheiro de soldagem com doutorado e PhD. O cara ficou 30 anos trancado dentro do laboratório de solda estudando. E ele conseguiu desenvolver uma tese, que foi a tese de doutorado dele, e ele fala sobre a soldagem subatômica. Que ele fala que a soldagem a níveis atômicos, se você conseguir cortar o material, desde que a atmosfera ela não oxide a superfície, de forma que você consiga desenvolver uma tecnologia para fazer o corte exatamente no meio, entre os átomos, você cortar o átomo ali certinho no intertício, que a gente chama de distância interatômica, você conseguiria selar uma solda por conta própria. Era só você encostar um material no outro que, pum, ele colava. E aí realizaria uma solda espontânea. Tá lá no livro dele, Soldagem Técnicas Conexas. E ele defende essa tese. Só que hoje ainda não existe tecnologia para isso. Ou seja, a própria força de atração do átomo selaria uma solda espontaneamente. Ou seja, os materiais, eles iriam se unir de forma espontânea. E hoje já existe isso, materiais inteligentes. São materiais formados por microsensores de piesos elétricos. São materiais que se consertam por conta própria. Se você pegar uma armação de óculos com material inteligente, você pode amassar ele todinho, quando você joga ele volta para sua forma original. Inclusive, uma vez eu fiz uma pergunta para um coordenador da Petrobras por que eles não usam material inteligente na fabricação de dutos, né? E aí ele me deu uma resposta lá, enfim, ainda a gente tem tecnologia que a gente não tem mentalidade, não tem política para trabalhar com essas tecnologias. Então é melhor trabalhar realmente com o que tem. Inclusive na área de engenharia automotiva, hoje os estudos são feitos para que as peças ela durem menos, para que tenha mais rotatividade, você consiga comprar e substituir peças, né, com valor mais em conta e que a peça ela dure menos para ter mais rotatividade. Então, antigamente, o estudo era feito o contrário. A gente quer fabricar um automóvel que dure mais. Hoje, não. Hoje, a gente quer fabricar uma peça, uma correia dentada que dure menos quilometragem para aumentar a rotatividade. Então, o estudo da engenharia faz isso. Beleza? Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Pessoal,
por enquanto, aí aqui é a parte da empresa, né? Daqui a pouco eu finalizo essa parte aqui, que a gente vai falar sobre representante técnico. A gente vai falar sobre como você ser um representante técnico, um mostrador, como você ser um representante comercial de uma empresa. Hoje eu tenho empresas de solda que me pedem indicação de profissionais para trabalhar como influenciador, que é o que eu faço hoje, né? Essa nova profissão. Então hoje, na indústria da soldagem, existem pouquíssimos profissionais que queiram compartilhar o conhecimento e que queiram realmente produzir conteúdo no digital. Hoje eu tenho empresa, Bruno, a gente quer contratar, a gente quer pagar salário para a pessoa ficar em casa fazendo vídeo. Se eu não tenho, eu falei, eu estou incentivando os meus instrutores para poder arrumar patrocínio para todo mundo, pô. Porque hoje eu tenho o patrocínio da Well Division, tem a EcoSolda, né, que é a empresa do meu amigo Guilherme Engenheiro Mecânico, tem a Imperial Flex, que é a empresa de cortinas, tem também a City Gás, a gente parou a parceria porque era muito distante, né, para trazer os gases, tem a GMW, a maior empresa de consumível do Brasil também, que o dono também, a gente tem uma amizade muito legal, um relacionamento. Então é isso, pessoal. Agora eu vou chamar o Anderson aqui para falar com a gente um pouco sobre a prática, a vivência diária, dar uns conselhos para vocês aí. Pessoal, salva de palma aí pro nosso amigo. Meu irmão, brigadão. Deixa que eu conecto. Obrigado por aceitar o convite. Deixa eu conectar aqui para você.